Paz de Jesus a todos. Muito bom a gente estar reunido como igreja para a gente celebrar o nome do Senhor. Eu quero dar alguns recados aqui rapidinho antes de pregar. O primeiro deles é momento de perdidos e achados, tá bom? Alguém perdeu essa chave aqui, ó? Tem um dado na chave, aí tem aqui uma tag, deve ser para entrar lá no prédio do seu apartamento, e essa com certeza é a porta de entrada do seu apartamento, tá bom? Ok, a chave do cofre, isso. Vou jogar o dado aqui para ver que número vai dar, tá bom? Não, brincadeira. Essa aqui é de alguém aqui, não? Não? Então, por favor. Deixa eu aproveitar e já entregar isso aqui também, Fábio. Alguém poderia vir aqui buscar para mim, por favor? Alguém da porta aí? Leva lá. Eu tenho aqui comigo a Igreja Batista do Bacaxeri. Isso, a Igreja Batista do Bacaxeri, na última reunião dos pastores que eu estive, o Rodrigo, que é o ministro de música da igreja deles, eles estão preparando um espetáculo. Esse espetáculo vai acontecer no dia 7 de abril no Teatro Positivo. É o dia da Páscoa, a Sexta-feira Santa, né? Então, o ingresso deve custar em torno de R$50. É um grande espetáculo que vai acontecer ali, feito pela Igreja do Bacaxeri. Mas se você levar isso aqui, ou outros que eles podem ser também, você paga metade do preço. Então, toda a verba que está sendo arrecadada, ela não é para a igreja, não é nada disso. Eles estão fazendo uma campanha por conta do Dia Internacional da Mulher, uma campanha de amparo a mulheres que estão sofrendo por violência doméstica, estão dando um apoio como igreja nesse sentido, e tudo vai ser revertido para causas semelhantes a essas. E um grande espetáculo está sendo promovido pela igreja. Então, eles pediram que divulgasse. Então, tem esses cartões aqui, tá bom? Eles vão ficar ali naquela mesinha da entrada. Se você tiver interesse, você pode pegar para você, nesse dia, se você quiser participar, estar lá para ver esse espetáculo. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Eu quero agora também agradecer aos nossos visitantes. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vocês são muito bem-vindos aqui na Central. Espero que vocês se sintam bem. Aí nos nossos bancos você tem os boletins da igreja, que são as nossas informações. Além disso, você tem também um cartão semelhante a esse que eu tenho aqui, onde você pode, ao final do culto, se você sentir o desejo, preencher e entregar aos nossos irmãos que ficam ali à porta. E a gente vai ter muito prazer em conversar com você, em mandar uma mensagem para você. Talvez você está longe de Jesus, queira aceitar o Senhor Jesus. Essa é uma oportunidade para você. Talvez você já participou de alguma igreja e queira se reconciliar com Jesus. Também anote. Ou talvez você mudou para a cidade e você já tem frequentado aqui, está interessado em se tornar membro. Também anote, a gente vai fazer contato com você. Ou se você apenas quis vir para conhecer a igreja, caso você queira, nós faremos um contato contigo, tá bom? Então, é um prazer receber todos vocês aqui nessa noite. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nós estamos percebendo que, ao longo dos domingos, os nossos cultos têm ficado um pouco mais cheios. Nós estamos trabalhando para isso. Tivemos uma reunião de liderança nesses últimos dias, e nós teremos uma assembleia, muito provavelmente no dia 29 de março, que, se não me engano, é a última quarta-feira desse mês, será numa quarta-noite. Então, nós teremos a nossa assembleia da igreja. Fazíamos de domingo, mas vamos fazer um teste agora, de fazermos num dia isolado, escolhemos a quarta-noite, tá bom? Então, os membros da igreja são convidados a estar. Quem não é membro pode vir, mas é uma reunião para os membros da igreja, não é fechada, mas é especificamente aos membros. E aqueles que serão recebidos como membros na próxima assembleia. Tem umas 16 pessoas para receber aqui. Nós temos também irmãos que vão ingressar pelo batismo. A gente deve estar marcando a data nos próximos dias, mas no dia 16 de abril a gente inicia as aulas, tá bom? Então, se você tem o interesse de participar, eu já tenho 4 pessoas. Com esses 4 já dá para a gente fazer a classe, tá bom? Mas se você tem interesse, você pode nos procurar, pode falar comigo, pode falar com o Eduardo. Fique em pé, Eduardo, por favor. Convidei o Eduardo para me ajudar nesse caminho. Então, o Eduardo, você pode falar com ele também. E aí, nós estamos à disposição para dar as explicações a você, a fim de que você possa participar deste mover na sua vida, tá bom? As crianças podem sair para o culto infantil, crianças de 4 a 11 anos, os bebês também. Se você tem um bebê, você pode levar o seu bebê de 0 a 3. Agora nós temos, sim, um espaço reservado também para o berçário. Então, que as crianças sejam agora abençoadas ao ouvir a palavra de Deus em sua linguagem, no seu entendimento, tá bom? Enquanto as crianças descem, eu queria falar mais algumas coisas. Nós estamos fazendo aqui agora, iniciando na nossa igreja, um período de recadastramento de membros. Então, nós estamos lançando aí pelo Google Forms um formulário, né, ou seja, para você
anotar aí os dados. Esse formulário vai estar no grupo da igreja, no Família IBC. Então, a partir de hoje, esse formulário já vai estar lá, e você pode eletronicamente preenchê-lo para a gente, tá bom? Talvez você mudou de endereço, então a gente está querendo recadastrar os nossos membros, pessoas que já não vêm há bastante tempo também, ou enfim, estamos dando uma reorganizada. Aí se você falar, pastor, mas eu não tenho muito jeito com isso, então você tem duas soluções, tá bom? Ao final desse culto, você pode falar com o Eduardo e a Marta, eles vão estar ali ao fundo, não precisa ser só hoje, nos próximos domingos também, dando orientações para você, no seu próprio celular, se for o caso, ou se você quiser fazer isso manualmente, você conversa com eles, eles também vão ajudar você nesse sentido. A gente está fazendo isso para um critério organizacional aqui em nossa igreja, tá bom? O último recado que eu quero dar a vocês, na verdade, é um recado aos jovens, apenas aos jovens de 18 anos em diante e solteiros, tá bom? Eu estou convidando vocês para ir na minha casa na sexta-feira, tá bom? Então, todos os jovens de 18 anos para cima, solteiros, dá um pulo lá na minha casa na sexta-feira, a partir das 8 da noite, tá bom? Fico esperando vocês lá para ir tomar um café comigo, e aí está todo mundo convidado. Jovens solteiros, a partir de 18, todo mundo esses aí, beleza? Então, espero vocês lá em casa, eu e a Cris estamos esperando todos vocês lá. Durante a semana eu vou disparar mais algumas informações para vocês, mas já estou dando esse toque aqui. Se você é jovem, solteiro, está nessa faixa aí, você é um visitante aqui, você também está convidado, tá bom? Você pode me procurar no fim do curso e falar, pastor, eu não tenho nada a ver aqui com essa igreja, mas eu queria ir lá na sua casa também. Pode ir, está convidado, vai lá em casa, tá bom? Então, vocês estão convidados e gentilmente para estar comigo lá nesse final de semana, tá bom? Nessa sexta-feira próxima. Quero continuar aqui pregando uma série de mensagens que eu venho falando sobre a graça de Jesus, baseado na carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós vamos estudar o capítulo 3, os versículos de 1 a 13, e o tema da mensagem dessa noite é mistério, revelação e chamado. Então eu quero partilhar com vocês. Vamos ler o texto bíblico em primeiro lugar. Diz assim o texto: por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança, pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, nós pedimos a tua direção e a tua orientação, o teu Espírito Santo sobre nós, para entendermos a tua palavra. Nós somos apenas transmissores dessa mensagem. Nós não somos ninguém se o Senhor não for por nós. Então, nos ajude a transmitir e também nos ajude a entender o que o texto está dizendo. Em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que eu gostaria de iniciar essa mensagem perguntando a você é o que você sabe sobre mistério. O que você sabe sobre mistérios, não é? Então, muitas pessoas amam um bom mistério, né? Filmes que tratam disso, livros que tratam disso, são bem bacanas, não é? Um tempo atrás teve um filme bem bacana que lançou aí, agora lançou a segunda parte, que é o Entre Segredos e Facas, não é isso? Acho que esse é o título.
filme bem, Entre Facas e Segredos, é o contrário. Entre Facas e Segredos, um filme bem bacana, bem legal, que trata um pouco dessa ideia, desse mistério. E isso empolga a gente, faz a gente querer saber o fim da história. Bom, a única coisa mais satisfatória do que o mistério em si é saber que o mistério é resolvido, né? Porque a coisa mais terrível que tem, a gente depois falou, mas e aí? Qual que era o mistério? Ah, isso aí não foi revelado, né? A gente fica doido com isso aí. Então, trazendo isso aqui para o campo espiritual, esse é um tema que divide opinião entre os cristãos, entre os cristãos em todas as denominações, é porque a palavra denominações me confundiu, tá bom? Entre todas as denominações, não é? Então, alguns, por exemplo, vão dizer que os mistérios de Deus são indecifráveis. Então, não dá para saber, porque isso é só Deus que vai saber. Então, a gente nunca vai saber isso. Outras pessoas dizem que você precisa ter um alto nível de revelação que é dado somente a alguns cristãos, que são aí, vamos dizer assim, ungidos com um dom especial para revelar os mistérios. Não é todo mundo, não é todo tipo de crente que consegue, não. Só os mais top aí, espiritualmente falando, é que vão conseguir revelar esse tipo de mistério. Eu não estou aqui para dizer se isso é verdade ou não, se está certo ou não, isso não compete a mim, nem é o tema da nossa série. Como batistas, a gente tem uma certa reserva com esse tipo de coisa, mas também a gente não pode viver fechado dentro de uma caixinha, imaginando que só a gente está certo, todo mundo está errado, né? Pelo amor de Deus. Mas no texto que nós vamos estudar, o apóstolo Paulo, ele vai ensinar para a gente sobre esses mistérios de Deus e como esses mistérios são revelados a nós. Em outras palavras, o que de fato nós compreendemos a partir do ponto de vista de Paulo aqui, e do que ele nos ensina, como os mistérios acabam sendo revelados para a gente, como nós compreendemos isso, e como isso se corresponde, e como isso corresponde verdadeiramente a nós. A gente vai aprender que os mistérios de Deus não são aqueles que nunca nós poderemos saber. Não funciona assim. E aí a gente acaba vivendo uma vida cristã de incertezas. Não deve funcionar assim, acredito que é o que Paulo vai ensinar aqui. Ele diz que pela sua graça, Deus revelou para os seus filhos os seus maiores e mais importantes segredos. Bom, talvez você vai dizer assim, tá, pastor, mas então diz aí para mim quando que Jesus vai voltar, o dia certinho. Eu não sei, isso aí a gente não sabe dizer. Então me diz assim, se é mesmo, sei lá, Elias e Enoque que vão aparecer aqui, aquelas testemunhas que falam do antigo do Apocalipse. Eu não sei dizer. É a milênio, pós-milênio, é pré-milênio? Eu não sei resposta para essas coisas. Acredite na corrente que você quiser, né? Estude todas, escolha uma. Ou escolha todas e faça uma visão mais livre sobre isso, né? Então, a gente não tem resposta para isso. Por quê? Já parou para pensar? É porque isso não é tão relevante. O que é relevante mesmo, e eu vejo pessoas se debatendo aí, quase se matando, né, por causa disso, isso não é relevante. É importante, mas não é tão relevante. Aquilo que é importante, é isso que Paulo vai ensinar aqui, e esses são os mistérios revelados à igreja. E esses são os mistérios nos quais nós devemos abrir a nossa visão, e deixar que a palavra nos ensine, nos revele de fato, né? Só para a gente seguir uma linha, lá no capítulo 1, a gente falou sobre quando Paulo mostra esse plano de Deus, que ele escolhe a sua igreja, e ora para que Deus mostre para a igreja a grandeza do seu chamado, ou seja, o chamado da igreja, né? Essa riqueza, essa herança que nós temos em Cristo Jesus, e tudo isso que esteve à nossa disposição, porque Cristo colocou. Lá no capítulo 2, a gente viu quando Paulo mostra o estado de perdição que nós estávamos. Todos nós estávamos condenados à perdição eterna, não é? E aí ele vai dizer, não importa se você é judeu ou não judeu, isso não está em questão. Todos estávamos direcionados à morte eterna. E aí ele fala que nós vivíamos nesse problema, nessa batalha dos nossos três inimigos, que é a carne, o mundo e o diabo. São os nossos três inimigos com os quais lutamos, mas em Cristo todos fomos reconciliados agora para formar um só povo, um novo Israel. Continuamos enfrentando essa luta com a carne, o mundo e o diabo, mas agora sob a perspectiva de que Cristo habita em nós e Ele nos dá força para vencer essas adversidades, esses inimigos.
Agora, aqui no capítulo 3, Paulo ele vai explicar que existia um mistério que inquietava o povo de Israel durante séculos. E esse mistério dizia respeito à salvação, ao plano de salvação de Deus que estava revelado na obra de Jesus Cristo. Então é sobre isso que Paulo vai tratar aqui. Aliás, é por causa desse mistério que Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta. Lembre-se que Efésios é uma das cartas da prisão, ou seja, Paulo escreve essa carta, assim como Filipenses, assim como Colossenses, enquanto se encontrava em prisão, assim como Filemão, Timóteo, né, Tito. Então, o crime de Paulo foi pregar que o evangelho de Jesus Cristo é para judeus e para não-judeus. Então, quando Paulo fala isso, isso arrepia os religiosos judeus que acreditam que aquele evangelho que Cristo veio trazer era somente para eles, porque eles eram a nação escolhida. Bom, isso enfureceu os judeus religiosos e eles se voltaram contra o apóstolo Paulo, que inclusive era apóstolo aos gentios, os não-judeus. E é assim que ele começa o capítulo 3. Ele diz no versículo 1, por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Está entendendo que Paulo tinha explicado lá atrás a riqueza da graça que recebemos? Está entendendo que Paulo está dizendo o seguinte, o evangelho não é só para os judeus, gente, o evangelho é para todo mundo, e aí ele diz, por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. É porque eu preguei o evangelho para vocês. Os caras do lado de cá não gostaram. É por isso que eu estou preso. Só que Paulo, ele não olhava para a vida a partir de uma perspectiva puramente humana. Isso aqui é muito interessante. Ele sempre via pela ótica da soberania de Deus. Como que eu sei disso? Como que a gente pode saber disso? Pelo próprio versículo. Sou prisioneiro de Roma? Sou prisioneiro dos judeus? Eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês. Então, como alguém pode estar preso por fazer o bem? Esse era um questionamento que Paulo poderia fazer. Será que o Deus que ele estava representando não estava vendo o seu sofrimento em prisões? Então, Paulo estava cumprindo a missão para a qual ele tinha sido comissionado por Deus. Então, veja que ele estava preso em Roma, mas ele não se considerava um prisioneiro de Roma. Ele é um prisioneiro de Cristo Jesus. É mais ou menos daquilo que Jesus, que eu acho que é uma das conversas mais extraordinárias de Jesus, quando o Pilatos chama Jesus de canto, naquele momento terrível, não é? Perto da crucificação, e fala assim, rapaz, pensa bem, eu sou juiz, a minha palavra aqui, o que eu disser basta. Eu posso tirar você dessa. Eu posso ajudar você. É só você responder algumas perguntas do jeito que precisam ser respondidas, e aí eu vou tirar você dessa. E é o que Jesus diz? Jesus diz assim, meu amigo, você acha mesmo que você tem essa autoridade toda? Você acha mesmo que tudo que está acontecendo aqui não faz parte de um processo, não faz parte de uma ordem, de um comando do meu Pai? Você não tem ideia do que está acontecendo aqui. É mais ou menos o que Paulo está falando aqui. Ele diz que é prisioneiro de Cristo Jesus. Então, o ponto de vista faz toda a diferença, não é mesmo? Então, ele teve um encontro com Jesus ressuscitado lá, naquela visão, lembram-se dessa história, lá no caminho de Damasco, ainda lá no capítulo 9 de Atos, quando ele estava viajando justamente para prender e talvez, quem sabe, até matar cristãos. E aí, mais tarde, numa visão, Deus revelou para um cristão piedoso chamado Ananias, dizendo o seguinte, olha, você recebe a um homem, nesse momento, enquanto você está aqui falando comigo, eu estou também trabalhando na vida de um homem, que acabou de ter um encontro comigo ali num caminho, e este homem agora, ele vai chegar até você, o nome dele é Saulo, e aí você vai batizá-lo, você vai conduzi-lo, e aí ele vai dizer uma coisa muito interessante, diz assim, olha, este homem vai ver o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. Essas são as palavras que ele recebe ali. Então, muitas vezes nós passamos por sofrimentos e não nos damos conta de que aquela tribulação que nós estamos passando pode estar acontecendo porque Deus está forjando o nosso caráter e nos usando para manifestar a sua glória diante dos homens. E aí é hora da gente parar com essas perguntas, esses nossos porquês, essa nossa meninice espiritual. Como eu disse, o ponto de vista faz toda a diferença. Então, Paulo não se considera um prisioneiro dos homens. Ele é um prisioneiro de Cristo Jesus. Outra coisa que eu vejo aqui nesse texto é sobre
o tal do mistério que nós falávamos. Está entre os versículos 2 e 3 que dizem: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. O que é mistério? A primeira coisa que Paulo faz nesse texto aqui é definir para a gente o que é mistério. E é interessante que essa palavra aparece 3 vezes entre os versículos 1 até o versículo 6, se você olhar aí na sua Bíblia. A palavra grega para essa aqui é mysterion, talvez seja assim a pronúncia. E a versão grega, a tradução grega, ela tem é diferente da maneira como nós entendemos sobre mistério. Porque para nós aqui na língua portuguesa, significa uma coisa oculta, não é isso? Uma coisa obscura, algo que a gente não enxerga, algo que a gente não está vendo, é secreto, né? Está muitas vezes ligado, por exemplo, assim, a um enigma, isso é mistério. É assim que quando fala de mistério a nossa cabeça já pensa, não é? Mas no grego, no sentido original, quer dizer um segredo que já foi revelado. Então é bem diferente, não é? Para o grego. Então, no contexto, não significa algo místico ou mágico, não é isso que Paulo está dizendo, mas é um segredo sagrado que foi previamente revelado, e quando esse segredo é revelado, só é compreendido pelos salvos em Cristo Jesus. Então, é como se Paulo parasse na frente do povo, da igreja, da comunidade, e ele dissesse as palavras de Cristo, falasse sobre o Evangelho, e aquelas pessoas que não são de Cristo, que não aceitaram, que não caminham com Cristo, não entendem. Mas aqueles que entenderam, que seguiram a Jesus, que declararam a sua fé por Ele, para Ele, esses compreendem essa mensagem. Então é mais ou menos por aí. E daí vem uma consideração muito importante. No cristianismo não existem mistérios reservados apenas a uma elite espiritual. Não existe. Ou seja, aquele pastor poderoso, aquela missionária de oração, receberam o mistério que não foi revelado a mais ninguém, apenas a eles. Não pode existir isso. Deus não faria esse tipo de coisa. É evidente que, quando nós estudamos a palavra de Deus e transmitimos a mensagem, talvez a maneira como pregamos faz com que você entenda melhor o texto. Mas isso não é uma revelação. Pedro vai dizer lá na frente que nós fomos iluminados, não é? Até existe uma ideia teológica aqui, as pessoas falam, olha, vamos orar para que o pastor seja inspirado por Deus. Eu acredito que isso não seja possível, porque a inspiração ela aconteceu durante a revelação da escrita bíblica. Então, eu entendo que eu, por exemplo, quando prego, quando estudo a palavra, Deus está me dando a iluminação para que eu possa transmitir a palavra. Tanto isso é verdade, que você, por si só, pode abrir a palavra, ler e entender. Talvez você vai precisar do auxílio de um livro, de um comentário, de uma pessoa, mas você, pela própria leitura, você chegará ao entendimento, porque isso é dado a todos os cristãos. Então, essa é a proposta de mistério que Paulo vai nos trazer aqui no texto. Bom, mas aí isso nos encaminha para um outro aspecto, que é o que eu chamo aqui de a revelação, que está entre os versos 4 a 6. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito, e é o Espírito com E maiúsculo, é o Espírito de Deus, aos santos apóstolos e aos profetas de Deus. Santos apóstolos e os profetas de Deus. Significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel. Paulo está dizendo, olha, esse é o mistério. Os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Talvez você fale para mim, mas esse é o mistério? Mas isso aí eu já sabia. Você sabia porque o Evangelho chegou até você e, graças a Deus, você entregou a sua vida a Jesus. Mas fala isso para um judeu, nesse tempo. Fala isso para o religioso do tempo do apóstolo Paulo. Dizer assim, ei, o Evangelho não é só para a gente não, hein? Isso aqui é para ser espalhado por todos os lugares. Os não-judeus também têm acesso a essa graça. Então, qual é o mistério ao qual Paulo se refere no texto? Ele diz que Cristo é a fonte de todo o mistério. Não é o que está no versículo 4 aí? Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo.
E aí no versículo 5 ele diz que esse mistério foi revelado, isso aqui é bem interessante, aos apóstolos e profetas de Deus, não para que eles os retivessem, não é isso, mas para que os transmitissem para quem tem todo o direito de saber, e quem é? A igreja de Jesus. Deus já vinha dando os seus sinais. Por exemplo, quando ele profetiza a outros povos não judeus no tempo dos profetas. Quando ele levanta os seus líderes e aquelas pessoas de outros povos compreendem, por exemplo, na época de Daniel, né, talvez o exemplo mais clássico, na época de Daniel, quando o rei percebe que o Deus de Daniel é o único e verdadeiro Deus. Ele diz assim, olha, não vamos adorar nenhum outro Deus, senão o Deus de Daniel. Percebe que Deus está elastecendo, aumentando as suas fronteiras, né, ultrapassando os limites de Israel. E agora acontece a mesma coisa no Novo Testamento. Quando Jesus vem, aí eles querem se fechar de novo no seu grupinho, Jerusalém, judeus, discípulos, apóstolos, os caras todos juntos, falando a mesma língua, todo mundo igualzinho, lendo todo mundo na mesma cartilha. E aí, então, o apóstolo Paulo vem e diz o seguinte, não é nada disso, o evangelho é para ser levado adiante. E o mistério revelado por Deus é que, o verso 6, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do evangelho. Então, a palavra para a gente aqui é a de que o mistério de Cristo é a união completa entre judeus e não judeus, por meio da união de ambos com Cristo. Aquela reconciliação da qual eu falava no domingo passado, essa reconciliação por meio do sangue de Jesus, faz agora com que o evangelho chegue até nós. Pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo, reunidos e podendo celebrar juntos o mesmo Deus. A salvação seria recebida sem nenhuma obrigação das pessoas terem de se tornarem judias, por exemplo. E aí, então, ele vem abolir a necessidade, por exemplo, da circuncisão, que era um ato físico dos judeus. Então, agora toda a igreja sabe o mistério porque ele foi revelado graciosamente a todos. O Antigo Testamento, ele já tinha revelado que Deus tinha um propósito para todos os povos e não apenas aos judeus, como eu disse. Os sinais já estavam sendo dados. Você deve se lembrar de como Deus prometeu para Abraão que nele seriam benditas o quê? Todas as famílias da terra. Em ti, diz o texto lá para Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Isso inclui a minha família. Isso inclui a sua família. Os profetas declararam que Israel seria, está lá nas profecias, vocês serão luz para as nações. Essa é uma profecia messiânica, mas já é um sinal de que Israel é o povo de Deus para os povos. Jesus falou diversas vezes sobre a inclusão dos não-judeus. E, finalmente, lá na grande comissão, em Mateus 28, ele diz, vocês vão pregar o evangelho a toda criatura. Depois, como o pastor citou hoje pela manhã aqui, o pastor Humberto, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas o que é mais importante para nós é que a teocracia, né, essa ideia do governo de Deus sobre os povos, terminaria e seria substituída agora por uma nova comunidade interracial, a igreja de Jesus Cristo, e que essa igreja seria o seu corpo. Portanto, nós agora somos esta revelação que é feita, e o evangelho agora se espalha por todo mundo. É por isso que a gente ora por missões mundiais. É por isso que nós compartilhamos aqui e contribuímos financeiramente para que um missionário, uma missionária, uma família missionária esteja num lugar do mundo que eu não tenho a menor ideia de onde seja direito e nem sei como que essas pessoas vivem lá, mas esse nosso irmão, esta família está trabalhando lá porque o evangelho vai chegar até aquelas pessoas. Bom, e aí, por falar tudo isso, a gente não pode deixar de dizer a terceira e última coisa, que é o chamado. Deste evangelho me tornei ministro, versículo 7 em diante, pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Paulo está dizendo do poder de Cristo que habita nele. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. Isso aqui me assusta, quando Paulo fala que é o menor, eu fico imaginando onde é que eu estou nessa lista. Onde eu estou na fila do pão, né? Foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos
a administração deste mistério que foi durante as épocas passadas, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. E aqui é a graça embutida no texto. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Então, depois da gente saber a revelação do mistério de Deus, a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: por que Deus decidiu revelar esse mistério a nós como igreja e a mim e a você como discípulos? Por que Deus escolheu a gente para fazer isso? É porque Ele nos escolheu para levar as boas novas da salvação a todos os povos, nas mais diferentes culturas e nas mais variadas formas. Não é impressionante como o Evangelho, ele continua imutável, mas como os métodos para a aplicação dele vão mudando ao longo da história? Com certeza, um pastor há 20 anos atrás não pregaria como eu estou pregando. E o pregador de 20 anos atrás não pregaria como, jamais seria admissível ao formato da pregação, talvez, há 50 anos antes dele, ou seja, 70 anos antes de mim. Mas concorda que o Evangelho é o mesmo que está sendo pregado e que o texto que eu estou pregando aqui, tantos outros pregadores já pregaram ao longo da história, desde que esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo e enviado para a igreja de Éfeso e espalhado pelas igrejas da Ásia Menor? Isso não é extraordinário? Imaginar que hoje, em 2023, nós estamos podendo pregar usando da tecnologia, tantas coisas que estão aqui ao nosso favor, nos ajudando, e nós estamos ouvindo a mesma mensagem, o mesmo evangelho, a mesma revelação, o mesmo desafio, por pessoas totalmente diferentes, em épocas diferentes. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Então, se o evangelho fosse só para os judeus, outros povos jamais seriam alcançados. Talvez você se ache insignificante para fazer isso, para transmitir o evangelho para as pessoas. Então, sabe qual é a minha resposta a você? Se você se acha insignificante, você fala: pastor, eu sei pouco demais. Pastor, eu tenho até vergonha de falar em público. Eu não sei nem conversar direito com as pessoas. Eu não sei como eu faço isso. Sabe qual é a minha resposta a você? Isso é perfeito. Isso é perfeito. Porque quando a gente sabe muito, a gente pode trazer problema, não é? Pode gerar algum tipo de problema. Talvez, se você entende que você não sabe nada, é a melhor oportunidade que você tem para você se render aos pés do Senhor e dizer: Senhor, use a minha vida. Deus já usou gente muito tímida, não é? Dizem que o próprio Moisés não era um cara muito bom para falar, e aí Deus deu um jeito, botou o irmão dele para falar, falou assim: você é o líder, mas eu boto seu irmão para falar, e a coisa vai acontecer, basta que você se renda. Segura esse cajado aí, vamos para frente, não é? Então, percebe como Deus vai fazendo, como Deus trabalha nas nossas vidas? Então, talvez você se ache insignificante para essa missão que está te parecendo muito grandiosa e está te apertando tanto. Mas isso é perfeito, é a você mesmo que Deus quer. Você sabia que o significado do nome Paulo, sabe qual é o significado do nome Paulo? Pequeno. Esse é o significado desse nome, pequeno. A tradição diz que é muito provável que Paulo fosse um homem de baixa estatura, talvez insignificado quando misturado à multidão. Eu li um livro, uma teologia, que fala que talvez Paulo fosse até uma pessoa meio assim, aparentemente meio feio, assim. É aquela pessoa que não tem um rosto muito agradável, muito bonito. Tem gente que a gente olha e fala: nossa, que pessoa bonita, né? Mas tem gente que a gente olha e fala: você é feio, né? Todo mundo é feito à imagem e semelhança de Deus, gente, tá bom? Agora, talvez esse era Paulo, né? O próprio Paulo se sentia indigno por causa do seu passado, como nós vemos aí no versículo 8. Talvez seja esse o seu caso também. Talvez você olhe para a sua vida, vocês são todos bonitos, tá bom? Talvez você olhe para a sua vida e você fale assim: mas eu já cometi tantos pecados horríveis, como é que Deus pode usar a minha vida? Como é que Deus pode fazer alguma coisa através de mim? Saiba que é exatamente de pessoas assim que Deus precisa. Pessoas que cometeram pecados horríveis mesmo. Pessoas que se acham indignas. Não é assim que fala em Hebreus? Olha só, o meio pelo qual esse mistério divino foi dado a conhecer e agora é levado
pelos, vamos chamar aqui de proclamadores, que é o que nós somos para o mundo, é o Evangelho de Jesus Cristo. Então Deus está chamando você agora para fazer isso. Ele precisa ser continuamente transmitido, porque não é possível simplesmente a gente saber o conteúdo do Evangelho. Não é possível que eu e você recebemos tudo isso ao longo de anos na vida cristã. Eu estou na igreja desde que eu nasci. Eu tenho 53. Imagina quantas mensagens eu já ouvi, quantas pregações. Eu sei, você que está visitando aqui, talvez, nossa, né? 52, né? Eu sou um homem de 53, com um corpinho de 52, entendeu? Compleição física de 52, tá bom? A verdade é que nós somos chamados por Deus para pregar o Evangelho, nós somos chamados por Deus, e Ele aproveita o nosso passado. Sabe como? Quando eu posso dizer assim, eu tinha uma vida assim, mas quando eu entreguei a minha vida para Jesus, tudo mudou, todas as coisas mudaram. Isso pode ser um grande testemunho. Então, entrega a sua vida para servir no reino de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo tem que ser pregado. E nós é que vamos fazer isso. Ele precisa ser repetidamente ouvido, crido e tem que ser preservado. E somos nós quem faremos isso. E por que a gente tem que pregar, então, o Evangelho? É porque o Deus desse século, como diz lá em Coríntios, cegou o entendimento das pessoas. O Evangelho é luz para as nações. A palavra de Deus é luz. Então, quando nós falamos de Cristo às pessoas, elas compreendem esse grande significado do que Cristo fez por elas. Eu já contei, não sei quantas vezes a vocês, das pessoas com quem conversei e falei sobre a graça de Cristo. E aquilo para mim era um campo tão comum, portanto que já tinha lido, portanto que já tinha estudado, e essas pessoas começaram a chorar à mesa por causa de ouvir sobre essa graça maravilhosa. É o Evangelho de Jesus Cristo que transforma. Ele vai usar a minha vida e a sua, evangelizar e levar luz onde as trevas estão reinando, para que os olhos das pessoas sejam abertos, e ao abrir os seus olhos, elas não vão cair naquele abismo que está diante delas. Você já se perguntou por que você está numa igreja? Por que você está numa igreja? Já pensou sobre isso? Talvez se eu perguntasse para você isso aqui agora, se eu escolhesse alguém e falasse, você aí, fala para mim por que você está numa igreja, é muito provável que a sua resposta seria assim, olha, bom, eu estou aqui porque Cristo perdoou os meus pecados e Ele me salvou da perdição eterna. Essa resposta não está errada, mas você quer saber de uma coisa? Eu acho que isso aqui é 50% apenas daquilo que de fato nós somos. Sabe por quê? Porque se eu perguntasse para você aqui, para que você está na igreja? Qual é a resposta que você me daria? Então, uma coisa é eu dizer, por que você está na igreja? Você que veio aqui hoje, por que você veio aqui? Talvez você vai dizer assim, é porque eu gosto de ouvir a palavra de Deus, porque eu gosto dessa igreja, gosto das pessoas, porque eu gosto da mensagem que é pregada aqui. Amém, por tudo isso é bênção. E venha mesmo, não deixe de participar. Aqui você vai crescer espiritualmente, vai alimentar a sua alma, o seu coração da palavra de Deus, ok? Mas agora a pergunta é, para que você está na igreja? A igreja é o grande projeto de Deus. Você estar inserido numa igreja é um privilégio, mas é também uma grande responsabilidade. A igreja é uma comunidade multirracial e multicultural. Aqui não tem raça, aqui não tem negros e brancos. Aqui não tem paranaenses e os demais. Aqui a gente... os gentios, né? Os paranaenses e os gentios, não. Aqui a gente abraça os curitibanos mesmo. Eles gostem ou eles não gostem, a gente vai abraçar, não é? Gaúchos, não, gaúchos não gostam de abraçar, né? Cariocas, não é? Paulistas, nordestinos, a gente vai, mineiros, não é? A gente vai abraçar mesmo. Nós queremos nos aproximar, não é? Eu sei que vocês já nos acolheram, já aplaudiu vocês no domingo passado, né? Sabe que a igreja é como uma bela tapeçaria, com vários fios entrelaçados, e cada um de uma cor diferente do outro. Alguém já ilustrou o Evangelho, Cristo, a sua ação na nossa vida, assim, olha como é interessante, nós somos pessoas de sangues diferentes, de raízes diferentes, de famílias diferentes. Já percebeu quando às vezes você convida alguém para ir na sua casa, da igreja, e aí a pessoa conta um pouco da sua família e tal, e aí você pensa assim, você não fala isso, mas você fala assim, nossa, aqui em casa a gente faz tudo diferente, não é? Às vezes eles vão embora e você fala assim, você viu como é que eles fazem isso? Viu como é que eles conversam, esse tipo de coisa? Viu como é que eles agem? Não estamos falando mal, a gente está só dizendo o seguinte,
Percebeu como eles são diferentes, né? Aqui em casa a gente faz tudo diferente deles. Mas o que isso importa? Isso não importa de nada. Porque nós somos multirraciais, o Evangelho de Jesus Cristo veio para todos nós. São pessoas de situações, de realidades de vida totalmente diferentes, umas das outras, crendo no mesmo Deus e se prostrando diante de uma única cruz, a cruz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nenhuma outra comunidade no mundo se assemelha à igreja, nenhuma, porque nós temos um único objetivo. Aqui não tem esse negócio, é Jesus, não, então não. Não, todo mundo, é a cruz de Cristo, é o Cristo da cruz, é o único evangelho, é só a palavra de Deus, é a Bíblia que nós reconhecemos como a nossa única regra de fé e prática, mas nenhum outro livro, tem um monte de livro muito importante, mas nenhum, se eu perguntar para vocês aqui, qual é o livro mais importante da sua vida? Todos vão dizer unanimemente, a Bíblia. E por quê? Todos vão dizer unanimemente, porque ela é a palavra de Deus. Qual Deus? O único. E esse Deus é quem? É o Pai de quem? É o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que morreu na cruz, o único para quem olhamos e o único lugar onde encontramos a nossa salvação. Não é verdade? Alguém discorda do que eu disse aqui? Todos que são cristãos aqui discordam disso? Ninguém discorda. Percebe? Essa é a igreja de Jesus Cristo. Jesus cria a unidade na diversidade. Todo mundo é diferente aqui, mas Jesus nos uniu no mesmo propósito. A igreja é a nova sociedade de Deus. Dá uma lida aí depois no seu boletim, o texto que escrevi, que fala que a igreja é como troféus de Deus. Há um teólogo, eu citei o nome dele aí, que agora eu não me lembro, Richard Cohen, é esse o nome? Richard alguma coisa? Cohen. Ele disse exatamente isso, que a igreja, nós somos como troféus de Deus. Eu achei isso extraordinário, de como a igreja representa isso. Isso é tão significativo que Paulo ele diz que a igreja está no palco da história, apresentando o maior espetáculo do mundo. Você sabe quem que é a plateia? O versículo 10 vai dizer, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Isso aqui não é demais? Os anjos são os espectadores do drama da salvação. É isso. É por aí que Paulo deve estar nos falando. Os anjos estão olhando fascinados, vendo judeus e gentios sendo incorporados na igreja como iguais. Então, eles se encantam pela perfeição do projeto de Deus para o homem. Isso aqui é extraordinário, isso aqui é maravilhoso, isso é grandioso, é profundo. Imaginar que os anjos olham e ficam admirados dessa nossa reunião aqui à noite. Alguns teólogos, outra linha de teólogos, apontam esses poderes e autoridades nas regiões celestiais como o diabo e os seus demônios, porque eles vão se apegar num outro texto de Efésios, um pouco mais à frente. Bom, tudo bem, se for assim, até eles estão impressionados com o projeto de Deus, tá ok? Até os demônios estão impressionados com o projeto de Deus e aonde isso vai dar. Então, eles não podem interferir no mistério de Deus, não podem. Porque se eles pudessem, já tinham feito. E a igreja prevalece. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ele foi guardado no Antigo Testamento, sendo revelado agora em Cristo e na igreja em que Cristo formou. Então, muitas igrejas estão fracas, estão inexpressivas, porque elas não compreendem o que possuem em Cristo Jesus. Então, isso aqui é para clarificar a nossa mente, para abrir o nosso pensamento e saber até onde podemos chegar. Sabe onde podemos chegar? Não tem limite. Não tem limite, porque nós vamos até a eternidade com o Senhor. Quando compreendemos o que é a igreja tem em Cristo, quando entendemos a profundidade da missão para a qual nós fomos chamados como igreja, isso traz confiança para vivermos uma vida poderosa. E aí, quando a gente lê o versículo 12, né, na versão bíblica revista e atualizada, a gente vê isso. Lá diz assim, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Essas três palavras expressam essa possibilidade de uma vida poderosa. Olha, ousadia é coragem. Não é ficar brigando brigas que não importam, querendo encostar Deus contra a parede, como se isso fosse possível, né?
travando batalhas ridículas, mas é ousadia no sentido de coragem. Acesso no texto significa liberdade. Eu tenho liberdade de chegar ao meu Deus. E a palavra confiança que está no versículo, ela expressa essa segurança que nós temos no Senhor. Nós somos a igreja de Jesus. Nada, ninguém nesse mundo pode deter a igreja. Tudo passará. O reino de Deus jamais passará. E nós, como igreja, estamos inseridos neste processo de Deus. É por isso que no versículo 13, o Paulo ele conclui o pensamento fortalecendo aqueles irmãos. Porque a igreja sofria perseguições. Não era apenas Paulo que estava preso. E aí ele leva os crentes a entenderem que o plano de Deus não iria parar, mesmo Paulo estando preso. Então Paulo está encorajando. Veja, ele é que está preso. E ele está encorajando os irmãos, prossigam. Isso não vai acabar, isso não vai parar. É o que ele diz no versículo final, o 13. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Prossigam, persistam, é o que Paulo está dizendo. Eu quero concluir essa mensagem com algumas palavras a vocês. A primeira coisa é que no texto, sofrimento e glória estão interligados. Então, como a gente viu, Paulo, ele se considerava como aquele que sofria por Cristo. Ele não esperava que trilhar esse caminho do serviço e da fidelidade a Deus fosse fácil, fosse livre de dificuldades. Ou seja, tipo, se eu obedecer a Deus tudo certinho, eu vou flutuar. Não, ele sabia que por mais correto que ele fosse, por mais íntegro que ele fosse espiritualmente falando, isso não o livraria das tribulações. Existe um teólogo que ele dizia o seguinte, que Jesus tinha prometido aos seus discípulos 3 coisas, olha que interessante, que eles seriam absurdamente felizes, denotadamente intrépidos e estariam constantemente em dificuldades. Eu vou dizer de novo, tá bom? Ele dizia o seguinte, seriam absurdamente felizes, denotadamente intrépidos e estariam constantemente em dificuldades. É isso aí. Seja bem-vindo à vida cristã. Se você quiser viver uma vida cristã integral, verdadeira, é isso aqui. Não há evangelho triunfalista. Não há teologia da libertação. Não há o evangelho da prosperidade. Eu não posso dizer para você assim, olha, dê o seu dízimo corretamente, que aí Deus vai dar para você um carro novo. Eu não posso dizer a você o seguinte, olha, se você for fiel a Deus em tudo, você vai ser libertado da sua doença, isso vai ser tirado de você, não, as doenças nunca vão entrar dentro do seu lar. É claro que eu desejo isso para todos, e para mim também, eu sei que você também deseja isso para mim e para todos. Mas essas coisas podem acontecer, não estamos sendo chamados para as férias, nós estamos sendo chamados para servir no reino de Deus, e servir no reino de Deus implica em viver dificuldades mesmo. Então, quando você estiver passando por uma tribulação, pode me chamar, eu vou orar com você, nós vamos chorar juntos, nós vamos caminhar juntos, a gente vai ajudar naquilo tudo que nós pudermos fazer. E talvez a gente vai vencer algumas batalhas, vamos perder outras, mas sempre juntos olhando para o Cristo da cruz. É isso que devemos fazer. Então, sofrer por Cristo não é uma tristeza, é uma glória. Nós não servimos a Jesus por aquilo que Ele nos dá, mas pelo amor, pela sua graça. Porque quando eu partir dessa vida, eu tenho uma eternidade com o Senhor reservada para mim, sem que eu merecesse. O que pode ser melhor do que isso? Eu fico até cansado. Mas nós devemos usar tudo isso como uma oportunidade para demonstrar aquilo que Cristo tem feito em nossas vidas. Eu me lembro de conversar com a minha mãe, já nos seus últimos dias, né? Eu não sabia exatamente que eram os últimos dias, mas a gente tinha essa percepção. E aí eu falava para ela assim, mãe, e como é que está o seu coração? Ela dizia, na verdade ela só mexia a boca, ela não conseguia falar, né? Mas ela, mexendo a boca, ela dizia assim, eu estou bem, eu estou em paz. Não é? O fiel, a música dela, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Sabe o que é isso? É a segurança. Está difícil. O que ela estava dizendo é isso. Está terrível, não está difícil. Está horrível, você não tem noção. Se você estivesse aqui no meu lugar, você ia ver o que é sofrimento. Mas eu estou em paz, porque o que está reservado para mim na glória é muito mais sublime. É muito sublime, é muito maior do que tudo isso que eu possa estar vivendo aqui. Então, Deus vai estar conosco no meio das tribulações. Portanto, sofrimento e glória estão realmente interligados. É extraordinário a gente notar que na Bíblia, essas palavras estão interligadas o tempo todo. Deus está chamando a gente para servi-lo, mas Ele não esconde que a gente vai enfrentar dificuldades.
E aí é que você tem que pensar, qual a resposta que você vai dar para Deus? Você prefere um caminho fácil? Existem caminhos fáceis, alguns estão sendo oferecidos por aí. A outra coisa que a gente pode aprender aqui com esse texto é de que Deus tem rios de graça para derramar sobre nós. Então, o discernimento acerca desse mistério de Deus não leva a gente apenas a confiar nele, mas também nos dá coragem em meio a situações difíceis da vida. Mesmo que a gente está enfrentando as tribulações, Deus caminha conosco em meio a essas tribulações. Esse Richard Dawkins, agora o nome dele apareceu para mim nas minhas anotações, ele diz que nunca, num outro texto, ele diz assim, nunca compreenderemos a maravilha do Evangelho até que compreendamos o horror de nossa rebelião contra Cristo. Nunca compreenderemos o Evangelho e a sua grande maravilha se nós não olharmos para a nossa pequenez, para o nosso pecado, para a nossa mortalidade. E ele diz ainda, e nunca conheceremos a alegria de servi-lo até que percebamos como isso é um privilégio imerecido. Isso não é verdade? Eu concordo demais com ele, eu tenho certeza que você também. Portanto, confie que as riquezas de Deus já estão à sua disposição. Deus tem rios da sua graça para derramar sobre a sua vida. Então, a gente tem que se apropriar disso pela fé, obedecendo a Deus e cumprindo o seu chamado. Não é? A gente tem muito aquele negócio assim, olha, eu quero comprar aquela casa, então pela fé você já toma posse. Eu não sei se dá certo. Pode ser que dê, eu não sei. Eu acho que eu não sou o pastor mais indicado para essa parte aí, você vai ter que procurar um outro, não é a minha especialidade esse tema, tá bom? Eu prefiro ir nesse caminho aqui, de dizer para você, olha, Deus tem rios de graça sobre a sua vida. Talvez não seja essa casa que você vai conseguir comprar. Talvez seja uma inferior, talvez seja uma mais simples. Mas Deus não vai deixar você desamparado, que você não tenha um teto para morar. Não sei. Talvez você queria aquela área da sua vida, mas não aconteceu. Talvez seja uma outra coisa. Mas Deus não vai deixar faltar nada, não vai deixar faltar o pão de cada dia. Deus não vai deixar a satisfação de você trabalhar dignamente. A graça dele vai ser derramada sobre você. Eu sou mais nesse caminho, tá bom? Aí, se você quiser o outro caminho, você vai ter que procurar em um outro lugar. Eu não vou poder oferecer ele para você aqui na central. Nós não vamos oferecer. A terceira coisa que eu gostaria de colocar é que não basta saber por que estamos na igreja, é preciso saber para que somos igreja. Talvez um dos nossos grandes erros seja imaginar que a gente deva persuadir as pessoas para que na igreja ensinem para Deus, cantem para Deus, cuidem dos assuntos administrativos, eclesiásticos para Deus, falem para Deus, visitem para Deus, deem o seu tempo, força, bens, dinheiro para Deus. E isso tudo não deveria ser para a gente uma lista de tarefas para Deus. Não poderia ser. Uma lista de tarefas, por exemplo, que a gente tem que cumprir, que a gente é forçado a cumprir, mas sim privilégios, que nós deveríamos considerar como um dom da graça de Deus, que nos alcançou, e por isso fazemos isso com alegria e com dedicação. Então, por que fazemos o que fazemos como igreja? Por causa do que Cristo fez por nós. Então, pregamos com o prazer de servir a Deus. Damos aula aqui numa escola dominical, porque temos a alegria de ensinar a palavra e aprender com ela na mesma medida que ensinamos. Temos a alegria de partilhar vida, conversas, diálogos, alimento com as pessoas, vida na vida um do outro. Por quê? Por causa daquilo que Cristo fez por nós. Essa é a motivação que nos faz estar aqui. Essa é a motivação que faz com que nós façamos tudo aquilo que estamos fazendo. E, finalmente, em quarto e último lugar, proclamar o mistério revelado é o nosso dever. Nós temos vivido dias de muita confusão religiosa, não é? Muita. As pessoas hoje estão preferindo mais sentir do que viver Jesus Cristo. Quando o assunto, por exemplo, é relacionamento com Deus, a gente prefere mais sentir do que viver. Os mistérios que Deus realmente deseja revelar para os homens, Ele já revelou para a sua igreja, para mim e para você. E agora Ele deseja que nós saiamos por aí proclamando esse mistério revelado em todos os lugares. Então, quando nós olharmos para irmãos por todo mundo sofrendo perseguições por causa do Evangelho, a gente deve entender que isso é um alerta de Deus para as nossas vidas, para que nos colocamos em orações por eles,
e em ações por essas pessoas. Eles estão cumprindo a obra de Deus. Uma das grandes verdades da vida cristã é que nós recebemos os dons preciosos do cristianismo com a finalidade de compartilhar esses dons com as pessoas. E aí é um risco tremendo nós querermos conservar isso apenas para nós. Como eu ouvi um missionário uma vez falar, é engordar espiritualmente. Só guardar, só para mim, tudo para mim, e não sair distribuindo isso, agindo em favor das pessoas. E sabe de uma coisa? Se nós não colocarmos os nossos dons a serviço de Deus, nós vamos perdê-los. Lembra da parábola? Eu enterrei o dom, porque você é muito severo e eu fiquei com medo do que você ia fazer, então eu preferi não fazer nada. E aí o que ele fez? Você é mau, eu vou tirar de você e vou dar para aquele que tem mais. Talvez seja por isso que tantas pessoas servem tanto a Jesus, estão até cansadas por tantas coisas que têm dedicado na sua vida. A única maneira de conservar essa graça que nos alcançou é quando nós transmitimos essa graça que nos alcançou. Quero convidar a equipe de louvor à frente, que a nossa decisão de vida seja a mesma tomada pelo apóstolo Paulo, e é com esse texto que eu quero encerrar, de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, na versão da Nova Bíblia Viva, que diz assim: estou muito disposto a sofrer, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus, para aqueles que Deus escolheu. Você pode ler esse texto comigo? Estou muito disposto a sofrer, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus, para aqueles que Deus escolheu. Deus escolheu você? Você está disposto a sofrer para que outras pessoas possam receber desta mesma glória que alcançou a sua vida? Que essa seja a sua oração, que essa seja a sua dedicação. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, colocar diante dEle as nossas vidas, colocar diante dEle o nosso coração e dizer: Senhor, eu estou pronto para servir. Eu não quero apenas estar numa igreja, eu quero ser igreja, eu quero fazer parte, eu quero partilhar essa vida que está em mim com outras pessoas. Eu quero replicar a vida de Cristo que está em mim. Que essa seja a decisão do seu coração e que Deus possa usar você, que Ele possa abençoar você e que através de você muitas pessoas possam ser alcançadas. Vamos orar? Ó Deus, pedimos a Tua direção e a Tua intervenção, pedimos o Teu cuidado sobre nós, Pai. Ó Senhor, nos abençoa, precisamos da Tua orientação, precisamos que o Senhor trabalhe em nossas vidas, Pai. E agora nós queremos, Deus, entender este mistério que nos foi revelado, de que o Evangelho é para todos, todo tipo de pessoa. Talvez hajam pessoas que eu acho que não mereçam, mas eu também não merecia. Talvez hajam pessoas que a gente diz assim: esse aí eu não vou falar de Jesus. Talvez seja esse aí mesmo para quem eu tenha que falar. Então que o Senhor coloque no nosso coração esse desejo de propagar o Teu Evangelho. Nos dê força, Deus, e que a gente possa viver o Evangelho da verdade, não um Evangelho vendido, não um Evangelho das facilidades, mas um Evangelho que às vezes se traduz em sofrimento mesmo, em negação do próprio eu, mas que isso possa ser, Deus, o Evangelho que vai estar aqui no meu coração, e que essa mensagem que me transformou possa ser levada a outras pessoas, sem mentiras, sem invenções, mas apenas o nome de Jesus e a salvação que nele está. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus, amém. Talvez você esteja aqui nessa noite, você entendeu essa mensagem e entende que este Evangelho deve alcançar você também. Então eu convido você a entregar a sua vida a Jesus nessa mesma noite e dizer: Jesus, agora eu entendi que o Evangelho não é para os santos, para os perfeitos, é para mim também. Então entra na minha vida. Talvez você está longe de Jesus por causa de ter se decepcionado com alguma comunidade, alguma igreja. Eu quero desafiar você também a voltar-se para Jesus. Anote isso para a gente. Nós teremos muito prazer em falar com você, em encaminhar você até, ajudar você nessa caminhada até Jesus. Que o Senhor seja louvado e que o Espírito Santo continue falando ao seu coração.